Deu certinho. Sem o Marcos é bem mais fácil, né, de fazer. A gente põe muita culpa no Marcos. Sacanagem. A gente põe muita culpa no Marcos, mas a gente que fala muito. Tu sabe que vocês Vocês falaram, o Marcos até nem fala tanto, se vocês repararem. Vocês falaram isso, me chamou a atenção o último episódio, que deu 1h30 e eu fiquei cuidando assim, porque eu vi que você tava sacaneando ele. Ele levou meia hora pra falar, cara. Não, então a primeira meia hora não foi ele. É que ele atrapalha muito, ele interrompe, ele dá berro e tal. Mas ele não fala, a gente que fala mais o que eu ia fala pra caramba. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha sobre os dois clubes, Grêmio e Inter, e consequentemente fazer corneta. Eu sou Gustavo, gremista, e comigo hoje estão os colorados, Pedro. Finalmente o Pedro está de volta, né? Porque a gente tem falado muito no Pedro nos últimos episódios. O colorado Doda, do Resiliência Colorada, nosso canal com o irmão, sigam lá, procurem lá no Instagram, no YouTube. E o gremista Vinícius. Vamos começar falando de Inter, mas antes uma ressalva, os gremistas estão bem, já é a segunda rodada que a gente fica na segunda posição do Campeonato Brasileiro. A gente ganhou fora de casa, que é uma coisa muito importante ganhar fora de casa, não é uma coisa fácil também. E a gente poderia ter, talvez, 2 gaúchos ali no G4 se o Inter fizesse a parte dele, mas é que deu um probleminha, não perdeu, né? Tá numa sequência aí de invencibilidade, como o Doda vem falando aí nos últimos episódios, mas não consegui ganhar dentro de casa. O Cruzeiro é um time que corre, né, Doda? Corre muito, é intenso. Boa noite, gurizada. Mais uma vez um prazer estar aqui. Ansioso para escutar o Pedro, depois de tanto citá-lo, né? Com respeito, claro, né? Sempre. Cara, eu acho que muito desse jogo do Cruzeiro, a gente já vem falando, né? O Cruzeiro me dá muitos ares do Inter, quando voltou da B, em 2018, que era prato de comida. Cada jogador era prato de comida, jogando com muita intensidade. E a gente já estava notando o Cruzeiro assim, né, contra o próprio Grêmio, no início do campeonato, que ganhou do Grêmio lá também. E a gente via, cara, o Cruzeiro ocupando quase tudo que é lugar do campo, de novo, com essa intensidade. E foi o que a gente viu no primeiro tempo do jogo do Inter. Só que, em paralelo, o Inter se desgastou muito no jogo da Libertadores, no meio da semana. E eu acho que teve um pouco disso aí, teve um pouco da perna pesada também, não vou negar, mas não pode. Não pode o Inter ter oferecido todo o campo do Beira-Rio para o Cruzeiro jogar. Por mais que tenha esse volume de jogo, essa intensidade, o Cruzeiro não foi muito abaixo de novo. E é esse eletrocardiograma, né, de atuação que fica muito, muito complicado, às vezes, da gente ter uma opinião mais concreta, mais assertiva do time, né? No segundo tempo, com o jogador a mais, não teve grandes chances de gol. Teve o lance do Arangues ali, que ele já tava, a perna não tá ainda no movimento certo. Se é o Arangues já bem para jogar com mais ritmo, era cobertura, era gol, tranquilo. Mas eu não achei que o Inter não mereceu ganhar, ponto. Isso aí eu acho que é uma coisa que, sinceramente, a maioria dos colares estavam comigo lá no estádio. Concordo que o Inter não fez por merecer ganhar. Se era para ter um vencedor, era para ser o Cruzeiro. E goleiro tem que ter estrela. E eu acho que o John tem estrela, cara, porque ele rateia, acontece, deixou ali, às vezes um pouco de autoconfiança demais, né? Foi dominar uma bola normal que ele domina, deixou a bola escapar, e o Vitão, ainda bem que estava ligado, foi lá, cortou. E muito importante, cara, o cara do Cruzeiro não fez o gol porque ele lembrou da defesa do John, aquela que o John fez contra o Vasco, porque o cara domina, dribla, mais ou menos, corta para tentar se ajeitar melhor. Porque eles viram que o John já estava se jogando já, e ainda bem que o Vitão chegou. Mas o copo meio cheio, né? Que eu tento sempre seguir assim, né? São 10 jogos sem perder. Acredito que tem sim uma evolução, porque eu acho que quando tu sai de 6 derrotas, que nem a gente estava conversando antes, né, que nem o Pedro falou, para 10 jogos sem perder, eu acho que é uma evolução. De futebol, aí é uma outra coisa. Aí de futebol, realmente, pouco. Alguns jogadores estão acentuando um pouco mais para cima, como o Bustos,
Já o René, para mim, tá vendo a pior fase dele no Inter. O Vitão e o Mercado jogaram bem. O Mercado, para mim, jogou muito bem. Tem a afirmação do Rômulo. O Johnny, que até pouco todo mundo sabe o meu carinho por esse rapaz, por esse americano. É um cara hoje que eu vejo assim, ó. Cara, ele tá bem, tá jogando direitinho, sabe? Então, eu acho que é muito físico. O físico, para mim, sim. Evolução muito significante do time do Inter. Acho que o Pedro pode seguir nessa linha também. E, cara, quarta-feira vai ter agora o sorteio. Alguns estão, né? Outros não estão. A gente sabe como é que funciona isso aí. E tenho certeza, no final, vou dizer o time que nós vamos pegar para dar aquele recorte bacana. Para Libertadores. Sim. O Pedro botou no nosso grupo essa semana que passou um card do Inter, né? Eu tenho a impressão que o marketing do Inter tá criando, tá alimentando, digamos assim, os iludidos, né? Criou lá um card como se fosse um card de fim de temporada, campeão, assim. Tu vê ali, se tivesse taça pro mês de junho, o Inter levava, eu acho, né? Era alguma coisa mais ou menos assim. Aí o Pedro disse, não, mas é que o mês de junho foi muito longo e tal. O que tu achou dessa... O que tu tá achando, Pedro, dessa evolução do Inter, né? Evolução, eu repito, em termos de resultado, né? Bom, primeiro, bom estar voltando a participar com vocês aqui, né, dos debates. E também comentar que, lamentável esses últimos episódios, onde eu fui citado indevidamente aí, de direitinha, de que não tinha evolução, não sei o quê, de forma bem... Mas seguimos, assim, tipo... quando eu disse aquela questão da evolução, era muito como o Duda tinha falado ali, a gente conversou antes, assim, o Inter vinha de uma sequência em maio de 5 jogos com 5 derrotas, casualmente por 2-0, tipo, tava muito ruim a coisa. Então, se tu pegar nesse recorte pós-eliminação, começando aquele jogo do América até agora, já são 10 jogos de invencibilidade. Então, isso sim é uma evolução. Não tem o desempenho que se espera ainda, mas tipo, tu não sai de 5 jogos sem perder para 10 jogos depois de invencibilidade sem jogando o fino da bola todos os jogos. Tinha problema físico, tinha problema de lesões, tinha uma série de coisas que aos poucos o humano tá ajustando. Então, tipo, é sempre melhor tu construir essa recuperação com o resultado, ajuda a manter estável e dá aquela sequência, assim. Então, eu acho que sim, tem uma boa evolução, pegando esse recorte de junho, que é o mesmo que foi do CAD específico ali do pessoal do marketing do Inter. Em momento algum se falou em troféu, né? Ele vem depois de uma classificação para uma competição que o Grêmio parece que está vendo só pela TV, né? Que é a Libertadores. Então, tipo, ele vem numa sequência onde teve um dos melhores jogos de junho e no recorte do embalo serve como um recorte do momento. Assim como em maio, se eu não me engano, estavam falando que o Grêmio era super candidato ao título do Brasileiro. E antes não ia nem. E em abril estava fora. Então, tipo, é um recorte do momento. Então, eu acho que acaba valendo, assim. E sobre o jogo do Cruzeiro, assim, eu acho que às vezes a gente esquece do adversário. O Inter veio de uma sequência de 4 jogos em 10 dias. E, sim, pesou um pouco essa parte física, porque está ainda nesse processo de recuperação. Já teve uma melhora comparado ao mês de maio, antes da parada da data FIFA, mas ainda é um processo, ainda não está concluído, eu acho, toda essa recuperação. Então, obviamente, pegou um time que é muito intenso, que é o caso do Cruzeiro. Se tu pegar os enfrentamentos do Grêmio com o Cruzeiro na Copa do Brasil, embora o Grêmio tenha avançado, teve muita dificuldade nos 2 enfrentamentos. Não foi assim... passou por cima do Cruzeiro. Foram jogos difíceis, tanto que na Arena não ganhou. O Soares achou um gol no final ali, onde o Cruzeiro era bem melhor. Né? Então, tipo, teve a decisão do craque, que é o jogador diferenciado. Então, eu acho que o Inter, no final, o resultado, o empate acabou sendo justo. Tipo, no primeiro tempo, o Inter escapa de levar 2 gols ali do Cruzeiro, e acho que é comemorar a sequência dos jogos, assim, porque se tu for ver, não ganhou do Cruzeiro em casa, beleza, mas ganhou fora de casa 2 jogos seguidos contra times que historicamente o Inter se complica. Então, tipo, na soma de pontos são 7 pontos e 9 nesses recortes dos 3 jogos. Então eu acho que nesse processo de evolução, sim,
tem um crescimento, falta ainda o desempenho. E eu acho que uma coisa que ajudou bastante nesse ponto foi a lesão do Alan Patrick logo aos 17 minutos, né, do primeiro tempo. Talvez, e aí sim, eu pegando um pouco mais tático, assim, talvez a escolha do Mano pelo Jean Dias não tenha sido a melhor opção. Daqui a pouco ele ter colocado o Depena, povado mais no meio campo, porque o Cruzeiro tem muita intensidade e volume de jogo, né? Então, de repente, na parte tática, uma vez que o Pedro Henrique estava lesionado, talvez tenha passado por aí também esse domínio de futebol, né, de jogo. E eu acho que o saldo que fica do jogo é a volta do Arangues, né? Que eu acho que ainda não está 100%, mas dá para ver que tem muita qualidade e vai agregar bastante quando tiver 100% fisicamente, e com a estreia do Valência ali na frente, então eu acho que tem tudo para essa evolução, esse crescimento continuar. Né? Eu ia pegar rapidinho só esse gancho que o Pedro falou rapidinho. Foi que eu entendi da ideia do Jean Dias, sabe? Porque o Depena e intensidade, hoje, não tem como botar na mesma frase. Depena e intensidade, não dá. Ele tá numa outra rotação bem diferente. O Arangues não ia ser muito cedo, ia queimar cartucho. O Arangues era realmente para 20 minutos do segundo tempo, jogar meia hora ali, dar aquela soltada na musculatura que nem a gente fala. Aí, por que não o Luca? Eu acho que o Luca, né, seria talvez o nome, assim, mais jovem, né, talvez com mais vigor também, por causa desse Cruzeiro. Que a gente fala, né, dessa intensidade. O Jean Dias, bem ou mal, ele tem uma certa velocidade, uma certa resistência. Tanto é que ele correu muito. É um loirinho do time do Cruzeiro ali, eu não sei quem é, não me lembro o nome dele. Nossa senhora, mas não parou de correr naquele flanco direito, no caso, de defesa do Inter ali, do Bussa ali. Então o Jean não parou de correr. Mas era mais só para tentar alinhar com o pensamento do Pedro, né? O porquê do Jean Dias, embora eu também queria o Luca. Não, e aí só um complementinho ali já te passei. E mostra também como ainda é carente de alternativas, né? Principalmente para essa questão do Alan Patrick. Não tem o 10 a 0. Converter Maurício, tu tem que fazer mudança tática, tipo, tu não tem o reserva do meio, e isso faz falta, né? Faz muita falta. Vinícius, assim, a gente enfrentou o Cruzeiro, teve 3 jogos contra o Cruzeiro, teve o primeiro jogo do brasileiro, né, nesse turno, que a gente perdeu de 1-0 lá, e que o Grêmio ainda estava digamos assim, se ajeitando. Foi antes do Grenal, que ele foi nas primeiras rodadas, né, do brasileiro. E aí teve os 2 jogos da Copa do Brasil. O primeiro jogo da Copa do Brasil foi horroroso pro Grêmio. Eles são muito intensos mesmo. O Grêmio não está habituado a lidar com essa marcação na pressão, parece. E no segundo jogo o Grêmio mostrou mais futebol, aí já estava mais encaixado e tal, no jogo da Copa do Brasil. O que a gente... ir lá, né? Foi lá o jogo, então foi mais importante pro Grêmio, né? Garantiu a classificação lá na casa deles. Mas o que eu vejo, assim, passando a palavra já pro Vinícius, mas pegando o que o Pedro falou, da evolução. O Inter pegou uma sequência que, de certa forma, os adversários foram mais favoráveis, né? Digamos, a oferecer essa evolução que o Pedro falou. Agora, no último episódio eu ainda falei isso, agora vai começar alguns adversários a colocar mais dificuldades. Tipo, o Cruzeiro estava nessa lista aí de clubes que poderiam oferecer mais dificuldade para o Inter. Eu até nem considerava, até cheguei a falar no episódio passado lá que o Cruzeiro, eu não considerava o Cruzeiro, acho que o Inter achava que o Inter tinha mais jogadores de qualidade perto do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem esse diferencial, que é a intensidade, corre o tempo todo, não cansa, marca na pressão, desarma, tenta desarmar. E aí, Vinícius, o que tu tá achando? O que tu achou do jogo do Inter? E fala um pouco do Grêmio aí, e esse segundo lugar aí no Brasileiro, mais uma rodada. Quando a gente chegou a segunda colocação do Brasileiro na rodada passada, ainda pensei assim, tá, os que estão atrás da gente estão muito perto, né? Inclusive o Inter, que estava, se não me engano, em sexto, né? Estava em sexto na rodada passada, agora está em sétimo, oitavo, né?
O Inter estava em sexto na rodada passada e estava a 3 pontos do Grêmio. Agora mudou, né? Agora essa diferença ficou maior, mas a gente tem ali na nossa cola o Flamengo, né? Um ponto a menos que nós. E o Palmeiras, se não me engano, está a 2 pontos ou 3 pontos, né? 3 pontos do Grêmio. Como é que tá avaliando essa trajetória do Grêmio aí? E pode falar um pouco sobre o Inter também, o que tu achou aí Falando um pouquinho do jogo do Internacional ali, eu achei que o Inter até não fez assim uma má partida. O Inter fez uma partida boa, tá? Achei que alternou momentos com o Cruzeiro ali, como foi dito aqui, o Cruzeiro realmente é um time que corre muito, que tem muita intensidade, tá? E, cara, eu acho que no final ali o Inter fez aquilo que tinha que fazer. Ele pressionou, ele foi para cima e talvez poderia ter tido uma sorte um pouquinho maior no final ali de ter saído com o resultado. Vale ressaltar, muito bom esse goleiro do Cruzeiro aí, tá? Muito bom goleiro. E eu acho que é isso aí. O Inter realmente ele demonstra, ainda que leve, mais uma evolução, né? Durante os jogos, aí nas partidas, e acho que vem fazendo o dever dele, sim, ganhou do Curitiba, ganhou do América, e é isso que se espera, né, e acredito que tende a melhorar mais agora com a entrada do Ener, talvez o Arangues pegando o ritmo de jogo e tudo mais. A tendência é que, é aquilo que eu digo assim, dos jogadores que estão aí, falando, por exemplo, de centroavantes, eu acredito que seja impossível que, por exemplo, um jogador como o Ener Valencia não seja 20% melhor do que os que estão aqui, tá? Então, a tendência, aí por isso que eu digo, a tendência é que o Inter melhore, tá? A tendência, sim, é que o Inter melhore de produção aí, enfim, aí ficamos atentos ao sorteio da Libertadores. E, cara, quanto ao time do Grêmio, sabe o que eu tenho para dizer? Eu achei que esse jogo agora contra o Bahia aconteceu uma coisa muito, não sei se foi uma percepção minha, muito parecido com o que aconteceu no jogo contra o Curitiba, aqui na Arena. O Grêmio faz aquele primeiro tempo, até assim como o Inter, um pouco de troca de figurinha, que eu gosto de dizer, né? Lá e cá, o Bahia chegando, o Grêmio também, um gol do Grêmio, um gol do Bahia, o Bahia ali. E aí, quando vai para o segundo tempo, parece que o Grêmio entra em campo e diz: chega, quem vai jogar aqui é nós, quem vai mandar no jogo somos nós, quem vai criar as oportunidades somos nós, e o Bahia chega uma ou outra vez, o Grêmio tem um gol, o Grêmio tem mais 2 gols, e bem anulados, tá, por impedimento, e eu acho que é isso. Tá? E eu também vejo o time do Grêmio daqui à frente só evoluindo com a entrada do Ferreirinha, voltando de lesão, temos Jeromel, PP, enfim, jogadores que provavelmente sim vão agregar bastante a esse esquema do Grêmio, né? E uma coisa interessante, que eu não sei se eu já havia comentado aqui, mas essa questão da alternância dos esquemas táticos, né? Que o Renato está conseguindo implementar esse 3-5-2, daqui a pouco vai para um 3-4-3 com os pontas, isso é muito importante para tu jogar um campeonato brasileiro, né? Que é onde tu tem adversários difíceis e nivelado, tu ter uma mudança de esquema ali aqui para tu conseguir daqui a pouco confundir um adversário, enfim, criar outras alternativas durante os jogos. E é isso aí, eu tô bem confiante, assim, eu acho que o Grêmio tá demonstrando uma evolução, a questão física do Grêmio tá cada vez melhor para um time que foi montado agora num primeiro semestre do ano, o entrosamento para mim acho que tá bom, os jogadores estão se entendendo bem, falta ainda um pouquinho essa bola chegar mais pro Soares ali, né, mas eu acho que agora com essa contratação que está ali bem alinhavada a princípio do Iturbe, parece que fechou com esse jogador, tende a ser esse jogador que vai colocar essa bola pro Luizito ali, então, olha, a expectativa é muito boa, interessante isso que tu falou aí, porque de fato, eu vou dizer, Pedro, que eu tô vendo uma evolução desse Grêmio. Mas assim,
Eu assisti o Esporte Espetacular agora no domingo e eu fiquei impressionado. Fizeram um bolão lá e no bolão só o Adnet disse que o Grêmio passa o Bahia, né? Agora na Copa do Brasil. E eu fiquei impressionado. Os caras não estão vendo futebol. Bah. Não estão vendo futebol. Não, acho que aí tu pega assim o recorte. Eu vou até entendo assim. Os caras, artistas da Globo, devem ser flamenguista, né? Viram aquele jogo contra o Flamengo, que o Grêmio jogou bem, mas não importa, perdeu, né? De 3-0. Aquela derrota maravilhosa de 3-0. Né? Não, a derrota maravilhosa foi contra o Palmeiras, porque foi uma vergonha, né? Aquela derrota contra o Palmeiras foi uma vergonha. Não, ter sido mais, eu acho que até o Palmeiras tirou o pé ali, né? Aquela ali do Palmeiras ali foi triste. Aquela do Palmeiras ali foi triste. Não, claramente tiraram o pé, claramente. Porque eles tiraram, né? Porque eu acho que ia pro... ser mais. Ia ser mais. A derrota aquela ali pro Flamengo, ali o Grêmio perdeu, mas pelo menos criou. Criou, A do Palmeiras mais foi que o zero. Flamengo, até. Foi zero. Só não criou, placar 3-0. Não, exatamente, criou e pro torcedor mas foi uma que frustração. Não era, aquele dia lá não era o dia do Grêmio, fazer o quê? Mas enfim, eles devem ter assistido esse jogo aí, talvez alguns devem ser palmeirenses, assistiram aquele do jogo contra o Palmeiras lá, né, que faz mais tempo até, e devem ter assistido o jogo Bahia e Flamengo. Então eles devem ter feito isso. O Bahia tá ganhando do Flamengo, o Grêmio tá tomando goleada. Então, eu fiquei impressionado, assim. Agora, quero que o Grêmio mostre agora, amanhã, nessa semana, no jogo da Copa do Brasil, que eles estavam completamente errados, que o Adnet era o único certo ali naquele bolão. Eu acho que eles ficaram com medo do desempenho do Grêmio no jogo contra o Flamengo e apostaram no Bahia para não ter problema. Cara, eu acho que mesmo com o desempenho, cara, é um Colorado falando, né? Cruzeiro e Grêmio são os maiores da Copa do Brasil. Eles podem ter voltado da B agora. Para mim, eles vão entrar como favorito. Independente. Pela tradição. Tradição, pelo amor de Deus. Isso é verdade, Tá louco. Mas aí assim, Grêmio e Bahia, essa semana, jogo da Copa do Brasil. O Renato botou força máxima no Brasileiro, a gente achava que ele pudesse colocar um time misto, né, ou enfim, preservar, mas ele soube que o Bahia não ia preservar. Eu achava até que o Bahia não iria mesmo preservar, porque eles não estão numa boa posição na tabela, né? E eles iam aproveitar, o Grêmio vai preservar porque vai priorizar as Copas, o Grêmio é assim. Então vamos aproveitar e fazer ponto e vamos garantir, né, uma vitória contra o Grêmio. E aí o Renato agiu bem, acho que foi certo. Acho que isso que o Vinícius colocou com relação ao Renato mudar de repertório, isso pra mim está sendo a surpresa desse ano e uma surpresa positiva. Eu assim, queria uma mudança de repente no começo do ano, né? Eu gosto do Renato e tudo mais, mas o Renato veio para terminar aquela sequência da Série B ali e garantir o retorno para a Série A, que o Roger conseguiu, de certa forma, estabelecer uma proteção ali na defesa e acumular uma gordura para a gente chegar até onde chegou com ele lá. Mas o Roger bateu no teto lá, veio o Renato vai garantir o nosso retorno para a Série A. E aí a gente pro ano que vem, de repente, vai criar uma outra situação, um outro projeto mesmo. Vai mudar o estilo de jogo, porque se o Renato permanecer, o Renato tem um repertório e a gente sabe como é que é o toque de bola, é a força do meio de campo ali e tudo mais, mas sem time a gente não vai conseguir fazer aquilo, né? E veio, de fato o Renato continuou e o que a gente viu foi isso. No começo ali no Gauchão a gente viu, o Renato não tem repertório mesmo, é isso. Tem dificuldade, começaram as lesões, até a lesão do PP, o Grêmio estava bem no estadual, aí o Grêmio manteve os resultados no estadual, mas com desempenho ruim. Quando o PP saiu, o meio de campo começou a se desmanchar, e aí começou o Campeonato Brasileiro, a gente ganhou o estadual, começou o Campeonato Brasileiro com aquela expectativa, a gente ganhou o Gauchão e vai fazer um bom Campeonato Brasileiro. Tanto que o Renato chegou a dizer que a gente não deixava dever para ninguém.
E no fim não foi isso. Começou o Campeonato Brasileiro, se o Renato não tivesse achado um esquema que não dependesse do meio de campo, e ele tentou, no começo não funcionou, inclusive contra o Palmeiras, não funcionou, aquele esquema de 3-5-2 ali não funcionou. Aí ele tentou o mesmo esquema com o Inter, né, no Grenal, funcionou. E aí tentou com outros adversários e começou a funcionar. Aí, ó, o Renato conseguiu mudar o repertório dele. Gênio, chamaram de gênio. É que eu Eu não chamei. Não. Mas o que eu fiquei mais tranquilo foi, ele conseguiu mudar o repertório ali e ele conseguiu encaixar um repertório diferente. E agora o Vinícius lembrou, no último foi 3-4-3. O Grêmio, acho que aquele jogo ali, esse último contra o Bahia, o Grêmio começa no 3-5-2, tá? E aí, quando ele precisou botar o Ferreirinha no jogo, que ele sabe que o Ferreirinha é o ponta, aí ele muda pro 3-4-3 e desloca o Bitelo lá, enfim. Mas tu sabe que eu acho, pegando esse gancho ali que o Luiz falou, é uma questão até do Renato, essa questão dos esquemas, que o Renato está usando o 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, enfim, tá? É uma questão de olhar interno até para o elenco de jogadores. Ele olhou para o plantel do Grêmio num primeiro momento. Eu tenho certeza que para mim, tá? Eu acho que o esquema preferido, o Renato sempre deixou bem mais claro isso, talvez não bem, mas mais claro, que ele gosta de jogar com os pontas, né? Só que ele não tinha esses pontas naquele momento, o único que ele tinha estava ainda lesionado, que era o Ferreirinha, e aí ele adaptou, né, e deu certo. E eu não estou dizendo que ele achou isso, deu pura sorte, não, porque ele é entendedor, ele viu o elenco que ele tinha, ele viu a característica dos jogadores que ele tinha, e adaptou, e acabou dando certo, né, e deu certo, né, esse 3-5-2, e agora ele está com essa possibilidade do retorno dessas peças, e daí o repertório pode aumentar ainda mais, e aí tu pode ir com 3-4-3 com ponta, ou um 4-4-2, enfim. O PP é um deles que pode voltar? O PP, parece que o PP, se eu não me engano, eu vi eles comentar no grupo ali, para agosto, eu acho. O PP para agosto. O Jeromel. Eu acho que o Jeromel, olha, se eu tivesse que apostar, o mais perto de voltar, acho que é o Jeromel que o PP. Porque o Jeromel já tá treinando com bola, parece. Não, mas o PP também. E o Arangues jogou antes do Jeromel. Ah, não, era o Ferreirinha que tava treinando já. Era o Ferreirinha. O Ferreirinha jogou, agora jogou 10 minutos, né? Já era pra ter entrado, eu acho, o Ferreirinha na rodada passada. Daí ele foi ali contra o Curitiba, América. Isso, era pra ter entrado ali em casa, mas ele não entrou, acabou entrando. E sabe o que eu acho? DM, né? O Gustavo falava dos DM, o meu tá tranquilo, meu DM agora. Não tem nada. Devolveram todos. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Tá todo Eu não sei como é que vai ser. Que tá? O Gabriel entrou, hein? O Gabriel entrou. Tô curioso pra ver o Gabriel. Não. Optamos pelo Arangues. Eu acho que o Gabriel começa banquinho esperando, né? Tipo, tá. Até recuperar a parte física. Eu acho que o crescimento do Rômulo é uma surpresa bem interessante. Assim, tipo, não acho que ele vai voltar a titular direto. Mas olha só, já que o Doda puxou aí de novo, né, a questão do DM, né, do Inter e tudo mais, entra o Gabriel, não entra o Gabriel, agora de repente o Arangues fica, sabe, cara... Eu acho que tem muito de venda. Eu acho que hoje tem aquela velha máxima do futebol, né? Time que tá ganhando não se mexe. Uhum. A gente não tá ganhando, eu sei. Mas fica não tô perdendo. Metáfora, não tô perdendo. Sim. Mas eu acho assim, cara, o Rômulo hoje, pra mim, é muito mais titular que o Johnny. E não é pegação de pé. Eu concordo, concordo. Não é. Pra mim, o Gabriel entra na do Johnny. O Rômulo arrumou o meio de campo pra vocês. Os dois casaram legal ali. Eu acho que o Gabriel não entra. Eu concordo que o Johnny é o cara talvez melhor para ser vendido, porque eu acho que é o Johnny ou o Maurício, é um dos dois que deve ser vendido.
Ah, E Johnny, o ideal, por favor. o ideal é que fosse o Johnny, mas é os dois que, se tu olhar pelas notícias, é o que tem o maior Maurício possibilidade. tá numa assim. boa fase. E deles, eu acho que o Johnny é o que vai se sentir mal, embora eu, diferente do Dodo, eu acho que ele agrega na segunda função, eu gosto dele como segundo volante, porque ali tu vai ter o Arangues, né? Então, poderia ser por ali, não sei se ele vai botar Rômulo e Gabriel. Tá, É, mas o Arangues poderia fazer a segunda. o que eu tava querendo colocar é o Luiz Adriano. O que vocês... Pedro, que não tava nos últimos episódios. Luiz Adriano joga com o Ener Valencia? Tem um esquema para manter os dois em campo ou um substitui o outro? O Luiz Adriano ganha um banquinho? Cara, eu vou te dizer assim, eu fui muito crítico. O Luiz Adriano fez gol, tá fazendo gol agora, né? Se o Ener for esse jogador de velocidade, ele pode jogar junto com o Luiz Adriano. A característica da posição, assim, embora eu tenha sido bem crítico do Luiz Adriano no início do ano, assim, ele começou muito mal, assim, mas eu acho que o Luiz Adriano pós parada da data FIFA, ele é titular. Eu acredito, e o Mano gosta do centroavante, ele vai testar ou começar com o Luiz Adriano e Ener Valencia. Por quê? Porque o Valencia, embora ele também jogue de 9 de centroavante, na seleção ele joga assim, no Fenerbahçe ele estava jogando como segundo, porque ele, diferente do Luiz Adriano, que ele é um centroavante que é mais estático, de mais prender zagueiro, o Arangues, ele ataca o Valencia, ele ataca o espaço, né? Então, como segundo, talvez ele tenha mais liberdade. E a gente pode olhar que a questão Wanderson e Pedro Henrique, que na temporada também não estão numa boa fase, né? Tem feito poucos gols. Acho que o Mano vai começar com o Valencia e o Luiz Adriano, e aí tu ganha duas belas opções, né? Que é o Wanderson e o Pedro Henrique para banco, que se tu olhar, para quem olhava para Estevão, o Jean Dias, Lucas Ramos, tipo, agrega em qualidade, né? Então, tipo, acho que não foge muito disso no início, assim. Talvez possa não dar certo, coisa, e aí alguma ele contratação também, né? Pode ser que venha alguma contratação, mas eu acho que começa Luiz Adriano e Valencia. Eu acho que por momento é os dois. Por momento é os dois que tem que ser. A gente... É uma pena que os outros não estão aí, né? Mas no episódio passado, pelo que eu entendi do papo dos colorados aí, que o Luiz Adriano... Eu vi. Não é... Por isso que eu fiz questão de ouvir o Pedro, porque eu conversei com alguns amigos colorados e eles... não, ele tem que botar os dois. E aí eu disse, tá, mas será que vai manter o Luiz Adriano? Tomara, eu ouvi assim dos caras, tomara que mantenha. Aí, o Luiz Adriano do jogo contra o Independente do Medellín serve muito, né? São 2 gols e uma assistência de primeira pro... E pra mim o Wanderson seria... Aqui fez o que precisa do centroavante, né? O Wanderson seria a terceira opção, digamos assim, o primeiro, para substituir ou o Luiz Adriano ou o Ender no decorrer do jogo, ou jogar os três. Pra mim, se fosse ter um 4-3-3, pra mim seriam esses três exatamente. Eu acho que o meio campo é frágil. Não, sim, se fosse um 4-3-3, assim, né? Mas... Principalmente com o Alan Patrick, né? Que é um baita jogador, mas se tu comparar com, sei lá, o Arrascaeta, por exemplo, ele não contribui taticamente. Não. Ele é nessa parte tática, aí tu jogar com ele e o Luiz Adriano, tu precisa de um meio campo mais encorpado. Bom, a gente tá se encaminhando já pro final do episódio, né? Um episódio equilibrado, dois gremistas, 2 colorados. Fazia tempo, né? Fazia tempo que eu tava sozinho aqui, enfrentando os colorados. Não que isso seja um problema, que eu me garanto. Aí, Vinícius. Mas o Vinícius é fundamental. A participação do Vinícius é fundamental. Vinícius, expectativa pro jogo da Copa do Brasil, assim. Vamos fazer uma boa partida lá, vamos trazer uma vantagem. O que tu acha, assim? O Bahia tá mordido, precisava dos pontos, eu vi aqui na tabela aqui, o Bahia tá em 15º, tá ali pertinho do Z4. O Grêmio complicou a vida do Bahia. E eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. O Pedro vai entender, porque o Pedro tá desde o início do canal. O Bahia, o Sport e o Juventude são 3 clubes que atrapalharam a vida do Grêmio naquela campanha de 2021 lá, que acabou no rebaixamento. Juventude? Não, filial? Não. Juventude, eu não gosto de Juventude. Filial não ajudou o Grêmio? Não ajudou. Assim, ó,
o Sport só nos atrapalhou, caiu junto. E o Bahia, a mesma coisa. O Bahia chegou a fazer festa, chegou a cantar arerê e caiu junto. O Bahia E caiu também. É que a música é baiana, é uma música baiana, né? Que foi uma carnaval. Que loucura. O Bahia fez carnaval em cima da gente e caiu junto. Mas foi uma temporada tão legal, cantando o arerê por todo o Brasil, assim, foi espetacular. Eu terminei de pagar minha mensalidade do Bahia mês passado. Cara, então assim, tô achando uma maravilha. Então, assim, Vinícius, expectativa em cima do Bahia. O Bahia vai vir mordido. Vamos fazer essa vantagem aí, trazer a vantagem pra Arena e garantir mais uma fase na Copa do Brasil. Cara, eu acho que assim, ó, é bem isso aí que tu falou, Luiz. Os caras vêm mordido mesmo, isso aí já tava até falando na rádio aí. Tem jogador do Bahia, parece que deu entrevista aí e tudo mais. Vamos pra cima. Cara, eu acho que assim, ó, melhor pro Grêmio, tá? Que eles venham, se atiram, deixam bastante espaço para nós contra-atacar eles lá e vão pegar eles no contrapé, tá? A obrigação deles é deles jogando em casa, tá? Então, eu acho que assim, ó, levando em consideração digamos assim, o modelo, né, o formato da competição, acho que se o Grêmio vier de lá da Bahia com um empate, eu acho que aqui na Arena a gente resolve, tá? E se der para trazer um golzinho de não lá, fala isso. Uma vitória simples lá na Bahia, então eu acho que a única coisa que não pode vir aí acontecer é o Grêmio vir com uma desvantagem dali a pouco, porque daí eles vêm aqui fechadinho e tudo, daí é jogo chato, mas eu acho que não, tá? Eu acho que o Grêmio tem tudo para fazer um bom jogo lá na Bahia. Agora, com essa proximidade dos jogos que teve, já deu pro Renato ter uma primeira amostra de como que o Bahia gosta de jogar e tudo mais, e enfim, eles vão estar aí numa panela, querendo ou não, talvez uma panela de pressão até um pouco negativa para eles, pelo fato de eles terem que fazer esse resultado por conta dessa situação que eles estão no Brasileirão aí, né, de pressão e ter que avançar numa Copa do Brasil para pelo menos dar um respaldo para a torcida. Então, eu acho que é um jogo de inteligência que o Grêmio vai ter que fazer e tem tudo para fazer esse jogo de inteligência, né? E o Grêmio é um time que está acostumado a jogar essa competição, então eu acho que tem tudo para o Grêmio fazer um bom jogo lá, trazer um resultado positivo e aqui na Arena classificar, e enfim. Recado final, Doda. Já falando sobre Libertadores, expectativa do sorteio, quem é que vem, quem é que seria melhor enfrentar antes da chegada talvez do Enner. Não, o Enner já pode jogar na próxima fase da Libertadores. Então, qual é a expectativa assim diante dessa evolução do Inter em termos de resultado? Vou repetir, em termos de resultado, né? Talvez agora o desempenho chegue com a chegada do Enner. E aí, recado final? Olha, eu acho que agora o Inter já deu entrada nos papéis hoje, né? Tava esperando lá as finalizações lá dos trâmites lá da Federação Turca, já deu entrada nos papéis da CBF, acho que já vai poder jogar, acho que até domingo contra o Fluminense e também na Libertadores. Cara, eu desde que acabou a fase de grupos ali, cara, não é que eu foquei, mas me veio uma coisa. Eu tô fazendo o álbum, tá? Da Libertadores, né? O time que eu mais tenho é o Inter. Figurinha, tô dando essa sorte. E o segundo é o River. Eu tô com pressão que o Inter vai pegar o River. Tô com pressão que vai ser o River. Até pra, né, pô, quem não lembra do que o Pete Martinez fez, né, cara, aquele pecado que o Pete Martinez fez aqui um tempo atrás aí, até pra nós poder vingar também. Uma coisa muito triste isso. Mas eu acho que, cara, não tem como escapar, tá? Deportivo Pereira seria o mais fácil, digamos assim. O Nacional pra mim não é fácil, cara. O Nacional é tricampeão da Libertadores. Não é bem assim, foi 2 jogos chatos, né? E, cara, se tu olhar bem o pote 2, eu acho que daqui um pouco o pote 2 tá mais difícil que o pote 1. Sabe? Tá bem complicado. E, cara, eu prefiro pegar um argentino agora que um brasileiro agora, sinceramente. Uhum. Eu prefiro... Se é pra ser, vamos então pra cima deles assim. É melhor. Porque, cara, é melhor tirar esses caras agora do que chegar numa semi, sabe? É ruim de negócio.
o time tá evoluindo, né? Tá evoluindo, mais por causa dos resultados em si. E acredito sim que com o Ender, com o Arangues agora, com mais uma ou duas contratações aí, que não vai ser do mesmo tamanho do Ender, acredito que não. Nem tem da onde. Que o Inter deve, né? A gente tem que ser honesto, a gente deve, né? Pois é, terrível isso que aconteceu também, ainda bem que nem falamos muito, né? Mas, cara, eu acho que dá pro Inter acreditar, dá pro torcedor acreditar que a gente pode. Passa agora, dependendo do sorteio, passa, já tá numas quartas de final, a gente sabe como é que é. Vai ser 2 jogos, né? Então aí é mais fácil na teoria que o Nacional, a não ser que tu não disputa, né? Se o Inter não estiver disputando a Copa do Brasil, ou o Grêmio não disputando, o Inter não disputando Libertadores, o Grêmio não disputando a Copa do Brasil, os resultados da dupla deveriam ser sempre muito melhores do Nacional, porque teria só esse foco, né, cara? Então a gente sabe que é muito jogo, a intensidade é complicada, mas com a melhoria técnica que esses jogadores estão chegando aí de tanto por janela e de departamento médico, vai agregar e o Inter pode se permitir, pelo menos o torcedor pode se permitir sonhar um pouco mais, que vai dar para ganhar alguma coisa aí. Recado final, Pedro. Só já que o recado final do Dodô ficou mais concentrado na Libertadores, vem aí uma sequência de times, digamos assim, ditos como pedreiras no Brasileiro, né? Que é, como eu falei antes, vocês conseguiram e tiveram um bom desempenho em termos de resultado, né? Mantiveram uma sequência de invencibilidade aí, em cima de adversários que de certa forma facilitaram a vida de vocês, ou que vocês não enfrentaram tanta dificuldade, tanto mais quanto esses que estão por vir, que é Fluminense, Palmeiras, Botafogo, o Botafogo, o Bragantino também. O Botafogo, pra mim, assim, realmente tá me surpreendendo muito, assim, estão fazendo uma campanha muito boa. E aí, Pedro, dá o teu recado final aí, fazendo uma avaliação e pode falar também sobre a Libertadores. Bom, primeiro começar pelo brasileiro. Eu acho que sim, o recorte dos próximos 5 jogos a gente vai ter uma amostragem melhor do que realmente o Inter se recuperou ou não e como que está essa evolução. A ressalva que eu faço, comparando com a sequência dos 5 jogos anteriores, é o quê? Que historicamente o Inter se complicava nesses jogos, porque contra tipo América, Curitiba, e ganhou esses jogos. Então, contra os adversários maiores, a tendência é que façam um enfrentamento interessante. Assim, tipo, tem o jogo agora no final de semana contra o Fluminense, que é um time que joga e deixa jogar, dá espaço, e o Inter ele é formatado para esse tipo de jogo, pegar esse tipo de adversário, que é o time que vem para cima e dá o espaço para o contra-ataque em velocidade, que é como o Inter gosta de jogar. Então, tipo, são jogos difíceis, mas jogos que dá para fazer algum enfrentamento, e a gente vai ver como que tá essa evolução ou não do time colorado, né? Se vai melhorar. Pegando a Libertadores, eu discordo um pouco do Dodo, assim, porque eu acho que não é bom pegar o River. Porque assim, a gente tem adversários difíceis ali que podem sair no pote, mas como que eu vejo Boca e River? Assim, são times que, embora o River não tenha mais aquele grande time que tinha com o Galhardo, esses dois times eles crescem muito nos mata-matas. São times que, se pegar, o próprio River foi campeão recentemente ali, sendo o pior segundo colocado da chave, acho que foi. Até não me engano do Grêmio, se não me engano. Então, tipo... 2018? Não, 2018. Não, foi o anterior, então. Teve um desses anos recentes ali que eles foram o pior pote e chegaram, então... Não, 2019, contra o Flamengo. Contra o Flamengo, acho que foi esse ano. Então, tipo, eu acho complicado pegar time argentino, assim. A minha preferência, assim, seria, obviamente, o Deportivo Pereira, né? Mas eu não fico muito triste com o Nacional, não, porque eu acho que a gente, embora eu tenha tradição, seja um time chato de jogar, é um time batível, assim. Melhor do que pegar, por exemplo, os times brasileiros, que é o caso do Flamengo ali e do Atlético Mineiro, ainda que talvez seja melhor pegar eles agora do que, de repente, numa quartas e oitavas de final. Por quê? Porque eles ainda estão oscilando também. O trabalho do Sampaoli ainda está meio incipiente, ganha, perde, não sei, que é aquele eletrocardiograma que eu acho que é pior que o do Inter, se tu for olhar, né? Sim. Ele goleia ou é goleado, é um negócio inacreditável. E o Atlético o Filipão ainda tá ajeitando o time, assim, ainda não deu aquela liga toda, assim, depois da saída do Cudê.
Até acho que não vai Então, rolar bons trabalhos ali. bons trabalhos ali. Então, daqui a pouco é melhor pegar agora do que lá na frente. Então, por preferência, assim, eu ficaria Deportivo, Nacional, os brasileiros e o River lá no final, assim, tipo, eu não queria pegar o River. E é isso aí. O River realmente, eles têm uma coisa pela Libertadores, né? Tem clubes que têm uma ligação com a Libertadores. Sim, são times que crescem muito, assim, tipo, nessas fases de mata-mata e Bom, a minha expectativa com relação ao Grêmio mudou. Acho que nos últimos episódios eu venho ressaltando isso. Começou Vai pegar quem na Libertadores, o Grêmio? Não, na Libertadores. Qual é o pote que o Grêmio prefere? O ano que vem, nós vamos O lá. ano que vem a gente vai Achei que estar era nos potes. preferência, eu achei que ia pegar brasileiro, argentino. O ano que vem a gente vai estar nos potes. Aproveitando isso que o Pedro falou, né? A minha expectativa quando o brasileiro começou é que o Grêmio vai ficar no meio da tabela do brasileiro desse jeito. E agora não. Agora mudou a expectativa. Agora a vaga da Libertadores para mim é mais concreta do que antes. Então eu tô com a expectativa de que o Grêmio vai conseguir cumprir a meta que eu coloquei assim para mim. Assim, o Grêmio tem que no mínimo esse ano conseguir a vaga na Libertadores. Se conseguir um título nacional, vai ser a glória, assim. Conseguiu avançar na Copa do Brasil ao ponto de chegar na final. Excelente. Mas a meta pra mim é, no mínimo, vaga na Libertadores o ano que vem, ou seja, ficar no mínimo em quarto lugar no Brasileiro. Então, isso eu já tô conseguindo visualizar. Eu acho que o Grêmio tá em segundo lugar agora, não sei por quanto tempo vai ficar em segundo lugar, mas ele não pode sair desse G4, nem se distanciar. Se sair do G4, nem se distanciar do G6, ficar ali dentro para garantir essa vaga na Libertadores o ano que vem, que é a meta que eu coloquei para mim como torcedor, né? Acredito que o Grêmio também, por estar em reconstrução no começo da temporada, pensava nisso. Não, a gente tem que conseguir, a meta é a vaga na Libertadores. Se fala em campeonato brasileiro, se fala em conquistar o campeonato brasileiro, o campeonato tá em aberto, gente. O Botafogo tá bem, não perde, mas ele, pra mim, continua em aberto. A gente tá ali com o G4, com os clubes colados um no outro, né? A diferença do segundo pro quarto é uma partida, 3 pontos, né? Então, os 4 estão colados ali. Aliás, os 3 estão colados. O Botafogo tem uma gordura de 7 pontos. E acredito que até o final do turno ele vai manter a liderança, sem dúvida alguma. O retorno é que pode ser o diferencial. Ali pode pintar outra liderança, né? Ou não. Vamos ver como é que vai ser. Imagina virar o primeiro turno com 11 pontos na frente, né? Difícil para o campeonato. Buscar isso aí, né? Buscar isso aí. É difícil. É difícil. E eu acho que esse ano vai ter o time grande não cai, mais um que cai. Tem tendência, sim. Acho que vai. Eu acho que essa questão do Botafogo vai depender muito da janela. Depois da janela é outro campeonato, né? Tipo, até o final do primeiro turno. Tem toda essa questão do treinador deles também, né? Bom, vai pessoal, que chega um cara ali que não adapta, que não encaixa, e aí? Não temos mais tempo. Foi um prazer. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu. Até mais, um abraço. Valeu. Valeu, um abraço. Abraço.